Meus irmãos, o tema da mensagem dessa noite é uma coisa que falta. O texto bíblico base está lá em Marcos capítulo 10, abra sua Bíblia. Ou então nos acompanhe aqui, se não for passar, Aninha, não tem problema não, pode deixar o slide, eles abrem hoje também. Marcos capítulo 10, do verso 17 ao 22. Marcos 10, do 17 ao 22. Amém? Graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim. Vou ler aqui que a Aninha colocou. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane a ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. É só a tua palavra que transforma, só a tua palavra que liberta, só a tua palavra para nos dar vida, Senhor. Nosso desejo nessa hora é que o Senhor aplique a palavra no coração do teu povo. Que o Senhor me use mais uma vez, apesar de mim. Tem misericórdia e fala conosco. Em nome de Jesus. Meus irmãos, conceitos como infinidade ou eternidade excedem a capacidade de compreensão das nossas mentes finitas. Todas as vezes que falamos sobre eternidade, nós temos talvez um pouco da dimensão do que estamos falando. Por quê? Porque não somos eternos. Eterno é aquele que nos criou. Então, quando falamos de infinidade e eternidade, nós é como se estivesse tateando aquilo que estamos falando, porque não conhecemos a fundo aquilo que estamos comentando. Podemos até falar sobre a noção de algo que não tem começo, fim ou limite. Mas as nossas comparações com coisas finitas sempre voltarão a ser limitadas, porque nós somos seres limitados. Todas as vezes que falamos sobre ele é o alfa, o ômega, o início e o fim, nós falamos até com propriedade, mas nós não temos a noção do que é isso, daquilo que talvez não existia e a gente teve um início. Porque o nosso Deus, ele era, ele é e ele há de vir. Ele não teve o seu início em algo, ele sempre foi. Então, falar de alguém, o nosso Deus, falar sobre eternidade e infinitude, às vezes é algo que foge da nossa compreensão. Homens como Martinho Lutero, muito conhecidos, e o famoso santo de Hipona, o santo Agostinho, tentaram falar sobre a eternidade, mas as suas contribuições não foram especificamente nessas áreas, apesar de serem homens que dotaram de grande conhecimento teológico, mas é algo que foge do nosso conhecimento. A eternidade, ela não é um período longo, é um conceito que vai além do tempo, que não pode ser sujeito à medição. É apresentado na Bíblia, vejam só, dois sentidos da palavra eternidade. Primeiro sentido, podemos descrever como a eternidade futura. As Escrituras ensinam que o homem pode participar dessa existência, como nós estamos aqui, gozando a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Nós ansiamos isso, nós vislumbramos o amanhã, nós cremos que a nossa fé em Cristo, na nossa salvação, nós estaremos lá. Então vivemos hoje como estaremos na eternidade. É assim que o cristão deve viver, pensando aqui como se já estivesse lá. É o nosso desejo todos os dias,
santificando, nesse processo de santificação. Esse é o primeiro sentido. Mas há um outro sentido, um segundo sentido da eternidade, que ela pertence exclusivamente a Deus. O que podemos descrever em termos de compreender pela nossa mente é como se fosse a eternidade passada. O que significa isso, pastor? Animais, homens, anjos e qualquer outra criatura tiveram um início. Iniciaram algum dia. Todos nós que estamos aqui sentados temos uma certidão de nascimento que nos diz que tal dia, tal horário, tal mês e tal ano nós tivemos vida. Então, concebemos, nós temos um início para algo, mas o nosso Deus não. Ele sempre foi e sempre será. Eternidade significa que Deus sempre existiu. Ele não foi criado por ninguém e está acima de qualquer limitação do tempo. O Salmos 90, 1 e 2 vai falar sobre isso. Ele não tem começo nem fim e sempre existe uma sucessão de momentos, ou seja, para ele não existe passado, presente e futuro, pois seu presente será a própria eternidade. Há um conceito naquilo que chamamos de reino de Deus, que é algo chamado do já e ainda não. Ou seja, o reino de Deus já está instaurado, porque Ele é o dono, o soberano, o Senhor de todas as coisas. Mas ainda não, porque Ele não veio em sua plenitude, para que todas as coisas voltassem a ser como no início. Porque Ele nos criou lá no início, antes da queda, para vivermos a eternidade ao seu lado. E aí todos nós sabemos que veio o pecado, corrompendo todas as coisas. Não foi só o homem, todas as coisas foram corrompidas pelo pecado. Chamamos isso de depravação total. E precisamos, carecemos da graça do Senhor para alcançarmos essa eternidade nele. Porque Ele é infinito, Ele é eterno. Então, meus irmãos, a limitação do raciocínio humano, à frente à insondável natureza de Deus em toda a sua plenitude, impossibilita que alguém possa compreender plenamente a autoexistência de Deus. Podemos até colocar em estudo. E que maravilhoso tem sido os estudos de terça-feira, falando de teologia, bases da fé cristã. Que bom seria nós conversarmos naqueles estudos sobre eternidade. Mas será uma conversa de algo que nós não temos a compreensão total. Vamos falar sobre o que teólogos, talvez, e pastores digam. Por quê? Porque é algo que foge da nossa razão. É algo que foge da razão até de quem escreveu. Todos estão tateando algo para falar de eternidade do nosso Deus. Inclusive, apesar da Bíblia afirmar claramente a autoexistência de Deus, ela não se predispõe a explicá-la de forma exaustiva. Você não vai encontrar muitos textos bíblicos explicando por que o nosso Deus é autoexistente. Ele é. E para nós isso basta. O Senhor é. Para nós isso é suficiente para que entendamos que eu e você precisamos ser submissos a esse Deus. E agora, entrando literalmente no texto que nós lemos, nós encontramos a história de um homem jovem e Cristo. O jovem rico da Bíblia é um personagem que é mencionado nos 3 evangelhos sinóticos. Mateus 19, Marcos 10, o que nós lemos, que para mim é o mais completo, e Lucas 18. Você vai encontrar nesses 3 evangelhos a história do jovem rico. Algo que, para mim, desde que mesmo antes de estudar teologia, me tornar pastor, era uma história que sempre me fascinou. Porque o final dessa perícope, o verso 22, eu gosto que Jesus não fica barganhando com esse homem. Ele dialoga com o Senhor dá a condição e depois não há barganha. O Senhor vai para um lado, o jovem vai para o outro e está tudo bem. Então vejam, meus irmãos, de acordo com os relatos dos evangelhos sinóticos, podemos saber que o personagem em questão era jovem, rico e que possuía a sua autoridade em meio à sua comunidade. Ou seja, era alguém que todos, ou a grande maioria, conhecia.
Ele era alguém bem visto pela sua comunidade. Embora não haja evidência clara de que ele era um fariseu, é possível que ele fosse um líder ou um oficial judeu em um tribunal ou sinagoga. Essa suposição é sustentada por alguns estudiosos, alguns teólogos, pelo fato de que ele era uma figura importante na sociedade que vivia. E naquela época, para que você conquistasse talvez um cargo, uma posição importante em meio à comunidade, você precisava participar de determinados ambientes eclesiásticos, principalmente na sinagoga. Era alguém que o povo conhecia, porque o povo ia até lá e via aqueles homens que eram líderes daquela época. O jovem ouviu falar de Jesus. Aquele jovem, assim como eu e você, um dia, ouviu falar de Jesus. Ouviu o próprio Cristo pregar. Aquele jovem viu Jesus curando enfermos, viu Jesus abençoando crianças, viu Jesus sendo amável com as pessoas, e tudo isso lhe impressionou o coração. E fez com que ele acreditasse que ele poderia fazer algo para conquistar a eternidade. Ele viu Jesus fazendo muitas coisas. Assim como nós vemos hoje ainda Jesus operando vários milagres e maravilhas em nosso meio. Talvez na época do jovem ele viu com seus próprios olhos. Hoje, talvez a gente não veja o Jesus materializado, mas nós vemos o seu poder e a sua graça quase todos os dias e incansavelmente sobre nós ou sobre os nossos próximos. Nós vemos isso quase que corriqueiramente, ou corriqueiramente com toda certeza. Isso fez com que o jovem achasse que poderia fazer algo para conquistar a sua eternidade. O jovem, ele estava preocupado com o seu destino. E um dia, encontrando Cristo na estrada, correu, se prostrou e abriu seu coração. Contou dos seus problemas e do grande problema que afligia o jovem. Sabe qual era o problema do jovem? Aonde irei passar a eternidade? Aonde irei passar a eternidade? A primeira pergunta que ele faz é: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Pergunta que ele faz a Jesus. O jovem pergunta a Jesus se ele poderia fazer algo para ter acesso à vida eterna. E vejam, o jovem já guardava todos os mandamentos, o jovem já conhecia praticamente toda a palavra de Deus da época, mas mesmo assim, esse conhecimento não era suficiente para que o jovem pudesse herdar o reino de Deus. Colocando aqui para nós, era como se o jovem fosse eu e você, criado numa igreja, conhecendo o Cristo e já o que ele fez em nós e talvez o nosso próximo, alguém que já experimentou um pouco daquilo que era o evangelho, daquilo que poderia fazer, guardar os mandamentos, mas eu não faço nada que moralmente seja errado. O jovem era da mesma forma. E o Senhor ainda diz para ele: guarda os mandamentos. Sabe o que ele disse? Desde criancinha, desde pequenino, eu guardo os mandamentos. Eu sempre guardei os mandamentos. Ou seja, aquilo que era moralmente correto para fazer, eu fiz. Aquilo que estava dentro da lei para fazer, eu fiz. Aquilo que era os usos e costumes, talvez, da época, eu cumpri. Então, ele foi fazendo da salvação um checklist. Então, eu posso fazer, eu fiz. Então, Senhor, já que eu fiz, agora eu tenho o direito de acessar o reino. E o Senhor diz: tudo bem, agora te falta uma coisa. Uma coisa te falta. Vende tudo e siga-me. Interessante dessa história para mim, como eu já disse, é que não há diálogo depois disso. O texto vai dizer para mim e para você que o jovem sai muito triste. Acabou ali. Esse texto, meus irmãos, deixa algumas lições para mim e para você nessa noite. A primeira lição que eu aprendo com esse jovem é o reconhecimento. O reconhecimento de quem Deus é.
Verso 17, ele disse assim: pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Vejam só, meus irmãos. Há pessoas que conhecem Jesus de perto, até mesmo de forma íntima, e nunca chegaram a provar o seu poder transformador. Sabe como eu posso afirmar isso para você? É o exemplo de Judas Iscariotes, que depois de passar anos andando com Cristo, ainda assim o traiu. Tem pessoas que vão conhecer quem é o Cristo. Tem pessoas que vão presenciar milagres, assim como o jovem Judas também presenciou. Tem pessoas que vão ver o poder de Deus agindo, mas não vão conhecer ou reconhecer aquele que é o Senhor da sua vida. Vai ter ele apenas como um bom mestre, como disse o jovem rico. E algumas pessoas, se você perguntar sobre Jesus hoje em dia, vai falar muito bem sobre ele. Jesus é um cara muito bom, um cara muito legal. Só que Jesus não é um cara só muito bom. Jesus não é um cara só legal. Jesus é o Senhor e Salvador. E para reconhecer esse senhorio de Cristo, é necessário que as escamas caiam dos nossos olhos. É preciso a intervenção do Espírito Santo. É Ele que vai remexendo em nossos corações, talvez como Ele esteja fazendo agora no coração de alguns, fazendo um reboliço. Não tem a ver conosco, é o Espírito Santo. Então, meus irmãos, o pecado também de Judas não foi somente a traição. Senão, poderíamos até concluir que ele falhou somente nesta hora. Mas João declarou em seu evangelho que Judas era ladrão e roubava o que era lançado na bolsa. João 12,6. Ou seja, alguém que caminhou com o Cristo não entendeu quem ele era, não reconheceu quem ele era. Alguém pode chegar a conhecer muita coisa sobre Cristo, sem nunca ter reconhecido o seu senhorio. As igrejas evangélicas, me permitam dizer isso, estão cheias talvez de gente que até sabe quem é o Cristo. E a gente sai daqui, talvez vai para algum outro local, a gente conversa com outros pastores de outras igrejas, também amigos, e a gente vê que o problema não é só talvez numa comunidade local, como alguns pensam. Talvez se eu mudar de igreja eu possa melhorar. Não, meu irmão. Onde há gente, acabei de dizer ali recentemente, agora, estava no gabinete conversando, recebi a mensagem de um pastor querido. E eu disse, meu irmão, onde tiver gente, teremos problemas. Somos imperfeitos. Então isso não é um problema exclusivo nosso. É que as igrejas parecem que não entenderam que nós não precisamos cumprir rituais. Nós precisamos entender o senhorio de Cristo. Isso não tem a ver com o domingo, com a quinta-feira, como uma obrigação de ir a um determinado local. Não. Eu vou porque eu sou agraciado, porque eu reconheço o senhorio desse Cristo. As coisas se tornam mais leves. E não simplesmente vou para cumprir ou determinado, como fazemos na CLT, bater o ponto. Não tem a ver com isso. Tem a ver com predisposição do coração. Sabe quem te tirou da sua casa hoje e te trouxe até aqui com toda a saúde e em paz? Foi o nosso Deus. Você não chegou aqui por um acaso. Talvez hoje, quinta-feira, marquei na minha agenda, eu vou chegar até a igreja. Não. Espírito Santo de Deus que te conduziu até aqui, porque o seu coração é ruim, não queria estar aqui nessa noite. Você queria talvez estar deitado, descansando de um dia tão corrido que foi o seu dia. Mas nós estamos aqui porque queremos ou já reconhecemos o senhorio desse Cristo. Então, meus irmãos, essa falta de entendimento se deve à falta de revelação que acompanha a verdadeira experiência com Cristo. Como já preguei certa feita,
E assim como o capítulo 42 de Jó me ensina para mim e também para você, nós não podemos conhecer um Deus só de ouvir falar. Nosso Deus tem que ser um Deus relacional de caminhada. As experiências de terceiros não podem ser a nossa experiência. A minha experiência, ela é diferente da de vocês. Nós precisamos ter a nossa experiência com esse Deus. Eu não posso só contar, talvez, com o que os irmãos de oração falam de púlpito, pelo que o pastor fala no púlpito. Não, meu irmão. A vida é sua, a experiência é sua. É você que tem que provar desse amor prazeroso de Deus. Então, queridos, não há dúvida de que alguns cristãos professos, que professaram a fé, estejam perdidos porque nunca colocaram Deus como prioridade em sua vida. É por isso que, como eu estava falando para uma jovem, final de semana passada nós tivemos uma imersão lá em Canidé. E depois do descanso, no sábado à noite, uma jovem me procurou. Disse, pastor, perde salvação. Eu disse, pronto, agora a gente vai varar a noite aqui. E aí, sentamos, fui tentar explicar, mostrar os textos bíblicos. E falando a ela, não, minha irmã, não perdemos. E fui tentar colocar os textos bíblicos, aquilo em xeque. E aí ela disse, mas pastor, por que algumas pessoas então, que se dizem cristãs, vivem uma vida tão contrária ao que é o evangelho? Aquilo me pegou de uma forma tão... Eu disse, minha irmã, o entendimento bíblico que eu creio é que aqueles que são filhos de Deus testemunham do seu Cristo. Aqueles que são filhos de Deus testemunham do seu Cristo. Talvez em algum determinado momento a gente precise realmente de uma ajuda específica. Só que o próprio Senhor vai dizer, aquele que diz que permanece em mim, deve viver como ele viveu. Então assim, meus irmãos, não é julgamento, talvez como alguns dizem. Não é julgamento. Pelos frutos conhecerão. Frutos conhecerão. E aí eu falei para ela da história da figueira. Senhor, com fome os seus discípulos. Passa na figueira e ela não tem fruto para dar. Estudiosos vão dizer que aquela época nem era época de figo. Mas o Senhor disse que a árvore que não produz nada só serve para ser lançada na fogueira. Nós somos medidos pelos nossos frutos, testemunho de vida que nós damos. Então, para isso, nós precisamos reconhecer de fato quem é esse Cristo, meus irmãos. E esse reconhecimento de quem Deus é, nos leva a uma atitude de fidelidade em todos os aspectos da vida. Eu reconheço quem Ele é, então eu sou fiel a Ele em todos os aspectos da minha vida. Meus irmãos, entendam uma coisa, só pode desfrutar da certeza da salvação aquele que reconhece e assume com Deus um compromisso de fé. Reconhece em Deus e tem um compromisso com Ele, baseado na fé. Então, meus queridos, o jovem rico estava diante daquele que poderia transformar a sua vida. Veja só. O jovem rico estava diante daquele que poderia transformar a sua vida e levá-lo à eternidade. Mas ele não reconheceu o senhorio de Cristo e não entregou tudo nas mãos dele. O Senhor estava pedindo, vende tudo. Era só despejar na mão do Senhor. Às vezes a gente olha para o jovem rico e diz, que falta de fé desse homem. Quantas vezes eu e você não entregamos tudo na mão do Senhor? E o Senhor dizendo, me dá. Eu tomo conta do seu trabalho. Eu tomo conta da sua saúde. Eu tomo conta da sua família. Me dá. E a gente não entrega nas mãos do Senhor. Nós saímos como um jovem rico, triste. Porque o nosso coração não quer se desprender daquilo que talvez esteja nos aprisionando. Então, queridos, aceitar o senhorio de Jesus significa aceitar tudo o que Ele pedir. Aceitar o senhorio de Jesus envolve dizer sim a tudo o que Ele diz. Envolve negação de seus interesses próprios
incluindo algumas vezes entregar a própria vida. Nós temos o benefício e o privilégio de vivermos uma vida para a glória de Deus. Mas outros na história do cristianismo, isso você não precisa ir muito longe, pode pesquisar talvez quando chegar em casa, vários na história do cristianismo não só viveram para a glória de Deus, mas morreram para a glória de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos reconhecer o senhorio de Cristo. É a primeira coisa que o jovem me ensina e ensina a você. A segunda coisa, ele me ensina a renunciar. O verso 22 de Marcos 10, ele diz que ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se, porque era dono de muitas propriedades. Vejam só, meus irmãos. Os bens materiais acabam se tornando um grande impedimento para aqueles que desejam a eternidade. Jesus disse que não há como servir a Deus e, ao mesmo tempo, amar as riquezas. Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de amar um e odiar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podemos servir a dois senhores. Pastor Flávio, na pregação de quinta, até ilustrou bem, ou de domingo, ilustrou bem sobre isso. A questão não é você ser rico. Que Deus te abençoe e você, por acaso, por gentileza, abençoe os pastores em nome de Jesus. Que Deus te conceda a graça. Que Deus te dê o privilégio de você ter mesmo, meu irmão. Ter, de você poder abençoar alguém, de você poder ter, enfim, privilégio de poder participar das melhores comidas por aí, dos melhores hotéis, que Deus te abençoe. Agora, entenda que tudo que chega na sua vida nunca é o fim em você, é sempre o fim no outro. Todas as bênçãos que chegam para nós, nunca o fim será nós. Somos canais dessa bênção. Porque talvez se Deus te der muita condição em morrer só em você, o que será do seu próximo? E eu disse para os jovens certa feita aqui em EBD, tem uns 2 anos isso, e um rapazinho aqui nesse corredor, estava pedindo, acho que um alimento, era domingo depois da EBD. E chegou aqui o pessoal dizendo, rapaz, vamos orar por aquele homem. E eu achei interessante, falei, rapaz, o povo é de fé. Vamos orar. Eu disse, mas gente, vamos orar, mas ele está com fome. Não vai matar a fome do rapaz, você orar por ele. Agora, se você abrir o bolso aí e a gente orar, meu irmão, esse rapaz vai sair abençoado e ainda com a barriga cheia. E aí o pessoal entendeu, porque, meus irmãos, vejam só. A ideia aqui não é que o Senhor está abominando a riqueza. A ideia aqui é que o Senhor está dizendo que o seu coração, muitas das vezes, não está em abençoar. O seu coração está em ter. Eu preciso ter para ser. Então, às vezes, com um falso moralismo, dizemos, eu vou orar por você. Mas a sua oração estava na sua carteira, aqueles R$10 que você depois ia fazer um lanche, você ao invés de abençoar, você orou. Talvez o Senhor ia fazer alguém cair um dinheiro na rua e ele iria achar com a sua oração. A oração é tu. A oração sou eu e você na vida de alguém. Então, quando o Senhor fala de renúncia aqui, as riquezas, elas tornam a palavra de Deus infrutífera. Olha só, está lá em Mateus 13:22 e diz que o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Eu até entendo a palavra de Deus, mas ela não frutifica na minha vida, porque eu não pratico isso. Não tem como gerar frutos se eu não rego. Vai morrer. Então, meus irmãos, veja como as riquezas podem seduzir uma vida ao ponto de sufocar a palavra, tornando-a infrutífera. Quando recebemos a palavra de Deus, precisamos dar condições para que ela possa transformar a nossa vida, criando um ambiente onde somos abençoados e, ao mesmo tempo, abençoarmos aqueles que estão ao nosso redor. Nunca o Senhor te dará demais
para que as bênçãos morram em você. Tenha plena certeza que aquilo que Deus te concede, você, em algum momento, irá abençoar alguém à sua volta. E tem gente aqui que talvez esteja entendendo, porque mesmo sem ter muito, o coração é aberto para abençoar aqueles que necessitam. Aqui não está falando sobre ter demais, está falando no seu coração. Meu querido, da mesma maneira que aquele jovem, há muitos que se comportam como grandes religiosos. Contudo, a verdadeira vida de Deus está ausente nesses. Querem uma religião que satisfaça o ego, mas optam por permanecer descompromissados com o Deus a quem servimos. O verdadeiro cristão se envolve em compromisso sério de renúncia e aliança eterna com aquele que concede todas as coisas. Se nós temos o que comer, graças a Deus. O que vestir, graças a Deus. Se temos como nos locomover, é graças a Deus. Então, entendendo isso, talvez a renúncia se torne não um fardo, mas um benefício, concedendo a Ele aquilo que de fato o pertence e não me pertence. Então, meus irmãos, que possamos entender a renunciar a algumas coisas que nos aprisionam de ter uma vida eterna. E por último, o que o jovem me ensina é que nós precisamos ser obedientes. Obedecer. Verso 21 desse texto de Marcos capítulo 10, ele diz para mim o seguinte: e Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Veja só, meus irmãos, que interessante. Falar de obediência pode parecer até fácil, mas não é. Inclusive vai ser o tema do nosso congresso também, Juventude, esse ano, submissão, uma vida de obediência ao ID de Jesus, a missão que Ele nos deu. Agora vejam, esse verso 21 que eu acabei de ler, que você tem na sua Bíblia aí agora, nós podemos relatar alguma coisa desse jovem. Veja, o jovem foi sincero diante do Senhor. Ele veio correndo para os pés de Jesus, está lá no verso 17. Ele se entrega, ele dá uma sinceridade. Ele foi humilde. Os sinóticos vão relatar que ele se prostra diante do Senhor. Prostração diante de alguém é um sentido de humildade. De você reconhecendo que há alguém que talvez mereça que você se prostre diante. Então você vive de humildade. O jovem foi humilde também, reconheceu. Ele sabia da importância da vida eterna. Ou seja, ele reconhecia que a vida não acabava só aqui. O jovem reconhecia isso, é tanto que ele fala de vida eterna. O jovem, ele era moralmente bom, porque ele disse: tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Ou seja, eu sou bom. Eu fiz isso. E, no entanto, o Senhor fala para ele, talvez uma das falas mais fortes que existe na Bíblia. Porém, uma coisa te falta. Meus irmãos, não foi falta de desejo, mas desejo só não basta. Não foi falta de sinceridade ou seriedade. Não foi falta de humildade ou bondade moral. Não foi falta de direção, porque ele viu o mestre, foi até o mestre. A questão é que nós podemos ter todas essas coisas e ainda assim não passar a eternidade ao lado de Cristo. Porque, meus irmãos, o Senhor pede uma coisa a esse jovem, algo que pede a mim e a você também. Uma coisa que faltava ao jovem rico era a atitude total de obediência a Cristo, uma entrega por completo. Ele cumpriu o checklist da religião. A religião disse: você não pode, talvez, cometer algumas coisas. Então, tudo bem, Senhor. Eu não fiz isso. E o Senhor disse: tudo bem. Uma coisa vai faltar, vende tudo. O Senhor sabia onde estava o coração daquele homem. O Senhor sabe onde está o meu e o seu coração. Nós não temos como fingir, ou mentir, ou esconder nada daquele que é o dono de todas as coisas. O Senhor sabia onde estava o coração do jovem.
Meus irmãos, nós fomos chamados a uma obediência pela fé. Não é uma obediência cega. Nós obedecemos àquele que sabemos que tem o caminho. Nós obedecemos àquele que nos arrancou do lamaçal do pecado para a sua maravilhosa luz. A obediência não é cega, é uma obediência de fé, é uma obediência com propriedade, sabendo que obedecendo a esse Deus, eu serei bem-sucedido. E bem-sucedido não tem a ver com os bens materiais, bem-sucedido tem a ver com que Ele estará comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Dificuldades na porta todos os dias. Aflição quase que corriqueiramente. Mas obedecendo a Ele, nós temos a tranquilidade de saber que Ele cuida de todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. Então, meus irmãos, esta deve ser a forma de caminhar de todos os cristãos. E vejam, escrevendo aos Efésios, Paulo menciona a condição anterior à nossa conversão. E para isso, para descrever a forma como vivíamos, ele usa o termo de nos chamando de filhos da desobediência. Efésios 2, 1-3. Nós éramos filhos da desobediência. Ou seja, nós desobedecíamos de uma maneira até incondicional. A nossa condição era desobedecer. Até que o Senhor entra na jogada. É esse Cristo que se encontrou com o jovem, que morreu na cruz por mim e por você, que trouxe a redenção para nós. Tornou acessível novamente o nosso acesso a Deus. É Ele quem faz a ligação nossa agora com o nosso Deus. Por intermédio dEle nós temos acesso à vida eterna. Não há outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. Então, queridos, esta era a nossa condição antes de nascermos de novo. Era um problema da nossa natureza. Estávamos escravizados pela vontade da carne e andávamos segundo o curso do mundo. Só por esse texto deveria fazer com que eu e você refletisse melhor na nossa vida antes de Cristo. Se sem Cristo, olhem só, se sem Cristo nós éramos chamados filhos da desobediência, em Cristo nós precisamos ser conhecidos como filhos da obediência. Filhos da obediência no Senhor. É o termo que deveria ser aplicado aos cristãos. Contudo, eu pergunto a você nessa noite: será que a maioria dos cristãos de hoje reflete esse espírito de submissão e de obediência a Deus e a sua palavra? Olhe para dentro de si, talvez, e agora faça esse exercício. Infelizmente, muitos deixam a desejar. Talvez nunca vimos a fé evangélica propagando-se em nossa geração como atualmente. Os irmãos pegarem os dados hoje, eu já disse sobre isso, falei aos jovens. Ano passado, o pastor Newton me convidou para dar uma palavra sobre os jovens e a sociedade. E eu fiz uma pesquisa, um breve apanhado, trouxe para eles dados do IBGE, onde a fé cristã atualmente no Brasil, a religião, é a que mais cresce há anos e anos. O IBGE costuma dizer que quando chegarmos em 2030, está distante não, meus irmãos, nós passaremos os católicos. Seremos maioria no Brasil. Legal, né? Mas o freio moral não tem sido propagado. O que vemos talvez seja algo pior. Algo pior. Isso se diz respeito a mim e a você, meu irmão. É por isso que nós precisamos viver uma vida de obediência ao Senhor. É por isso que nós precisamos, mais do que nunca, viver a verdade do Evangelho.
É por isso que mais do que nunca, eu e você precisamos sair da nossa casa sendo e crendo que nós somos testemunha viva desse Cristo que quer que eu e você vivamos para a glória de Deus. Não há espaço para a desobediência diante do Senhor. Não há espaço para isso. Para concluir, meus irmãos, eu concluo dizendo que há uma mensagem forte no final dessa história do jovem rico. Depois de ouvir as palavras de Jesus, ele saiu triste. Não sabemos o que o homem decidiu depois dessa conversa. A Bíblia não relata para mim e para você, porque a gente vê isso na teologia, a Bíblia nos diz o que precisava ser dito. O que é fora da Bíblia, aí, meu irmão, há margem para muita coisa. Eu disse certa feita a um jovem que tentou fazer teologia nas entrelinhas, o que a Bíblia não dizia. Eu disse, você já começou errado. Teologia não se faz com o que a Bíblia não diz, se faz com o que a Bíblia diz. E o que foi claro foi, e o jovem saiu triste. Não sei se ele foi para casa, não sei se depois houve um encontro dele com o Senhor, não sei. A história foi clara para mim e para você que ele não renunciou e não obedeceu aquilo que Deus queria. Agora, nós sabemos que Jesus ele não tentou amenizar o impacto de suas palavras. Jesus não ficou com um coitadinho. Não, meu Deus. Tão bonzinho. Guardou os mandamentos como ninguém. Vou dar uma nova chance. Rapaz, você tem certeza que você não quer vender tudo? Não houve isso. O Senhor deu a palavra, foi duro em entregar a palavra e está tudo certo. Porque a palavra de Deus, olhem bem isso, meus irmãos. A palavra de Deus, quando você prega a verdade como tem que ser pregada, ela vai rasgar o seu coração e vai causar alguma ferida que depois saia, que você fique em casa pensando naquilo que foi dito em você, com você. Se não for isso, não é o evangelho que está sendo pregado. Ele atinge o mais íntimo do nosso ser. A palavra de Deus, ela é cortante, ela penetra. Então, queridos, Jesus exigiu dele a mesma coisa que exige de mim e de você. Se quisermos ser um discípulo e herdar a vida eterna, ele quer 100% meu e seu. Não há meio termo. Não há, acho que eu posso entregar um pouco. Ou é por inteiro, ou não é. É por isso que nós devemos analisar o nosso coração. O jovem queria se justificar por seus méritos. Ele era cumpridor da lei. O jovem rico não se reconhecia como um pecador. Ele chega diante do Senhor dizendo que guardou todos os mandamentos. Para ele, a salvação bastava por seus próprios méritos. Mas a lei não pode salvar. Cumprir a lei não salva ninguém. Participar de culto não salva ninguém. Participar de reunião de oração não salva ninguém. Isso é resultado da nossa salvação em Cristo. Quem salva é só o nosso Senhor Jesus. É só Ele. Então, meus irmãos, a lei, ela nos condena e a partir dela reconhecemos o quão pecador nós somos. E nada do que fizermos será suficiente para alcançar essa dádiva de Deus. Salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. Então, meus queridos, concluo dizendo que nós somos peregrinos no caminho com Cristo até Cristo, fazendo esta jornada que vai do homem caído e rebelde em direção a nos assemelharmos a Ele. Uma jornada da terra ao céu, uma jornada do efêmero à eternidade, uma jornada do egoísmo e do individualismo ao amor desinteressado e aos vínculos e afetos. Esta peregrinação não é baseada no desempenho religioso, mas sim em reconhecer, renunciar e obedecer a Deus.
Meu querido, que essa palavra se aplique ao seu coração. Que essa palavra faça morada no seu coração. Talvez eu não poderia sair daqui dessa noite sem antes fazer uma oração por você. Uma oração por você, talvez que entendeu que o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. Talvez quando nós paramos para ver de fato essa história do jovem rico, nos pega porque, sem mesmo entender algumas coisas, caminhamos talvez por um mero religiosismo ou ativismo. Seres religiosos. E a teologia já diz que o homem é religioso por natureza. Todos buscam o Senhor tateando de alguma forma. Que seja na nossa ou em outras religiões, mas todos buscam a essência tateando de alguma forma. Nós somos seres religiosos. Mas a ideia não é religiosidade, mas sim o compromisso e a intimidade com aquele que nos criou. Então eu queria que você abaixasse sua cabeça nesse momento, em nome de Jesus, e nós vamos orar nessa hora. Nós vamos clamar a esse Deus que é o dono de todas as coisas. A esse Senhor que teve um encontro com o jovem, mas que também pode ter um encontro com você nessa hora. Um Senhor que pode mudar o seu coração. O Senhor que pode mudar a sua alma e dar a ela descanso no Senhor. Seu espírito também. Às vezes nossa alma, né? O próprio salmista vai falar sobre isso. Porque está abatido a minha alma? Porque se aflige dentro de mim? Espera em Deus. Confia em Deus. Ele que é o dono poderoso de todas as coisas. Ele pode transformar a sua vida e a sua família. Ele pode fazer nova todas as coisas. Ele pode trazer renovo ao seu coração. Meu pedido nessa hora é para que você que entende que precisa, de fato, reconhecer esse Deus como Senhor da sua vida. Você que precisa renunciar mais a algumas coisas para viver uma vida de intimidade com esse Deus. E você que acredita que precisa viver uma vida de obediência genuína a esse Deus. Eu quero orar por você nessa hora. Meu pedido é só que você fique de pé. Quero orar por você. Todo mundo de cabeça baixa, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nosso Deus está aqui nessa noite. Ele está curando corações. Ele está levando o seu povo à reflexão. Ele está fazendo, talvez, nova algumas coisas que precisam ser feitas nova. Esse Deus se faz presente aqui nessa noite. Esse Jesus que encontrou com o jovem, ele se faz presente no nosso meio. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Senhor, nós louvamos o teu nome. Nós engrandecemos o teu nome. Nós adoramos o teu nome. Nós entendemos que não somos nada, a não ser que o Senhor intervenha em nossa vida. Como Paulo escreveu aos Efésios, nós éramos filhos da desobediência. Mas o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado. O Senhor nos arrancou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. A esse Deus que nós clamamos nessa hora. Senhor, que o teu Espírito Santo limpe os corações do teu povo agora que está de pé nesse momento. Gente ferida, Senhor, gente talvez até com um coração pequeno que chegou aqui nessa noite e talvez nem sabe por quê. Mas o Senhor trouxe até aqui para que a palavra, de fato, transforme a vida dessa pessoa. Nosso desejo, Senhor, é orar. O que eu posso fazer depois de explanar a tua mensagem, como enviado do Senhor, é orar pelo teu povo. O rebanho é teu, Senhor. O povo é teu. Por isso eu clamo, Senhor, limpa agora em nome de Jesus o que precisa ser limpo, Senhor. Traz uma vida de renúncia, de obediência e de reconhecimento que só o Senhor é Deus.
não há outro além de ti. Que a partir de agora haja de fato um novo relacionamento com o Senhor, um relacionamento que viva essa renúncia de fato, entendendo que a carne sempre vai militar contra o Espírito, mas nós declaramos que nós precisamos fortalecer o Espírito, e o Espírito fortalecido, o Senhor irá se sobrepor diante de todas as coisas. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Senhor, restaura aqui o que precisa ser restaurado. Relacionamentos, família, filhos, pais. Senhor, não nos deixa ser como esse jovem rico, Senhor. Não nos deixa ser. Quando o Senhor pedir algo a nós, que em nome de Jesus possamos ser obedientes e entregar ao Senhor. E o Senhor fará nova todas as coisas. Senhor, transforma famílias, limpa corações, faz nova, Senhor, todas as coisas. Nós clamamos e oramos no nome que está acima de todo nome, no nome que tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, no nome de Jesus. Amém.